Muito bem, nós vamos agora para o nosso segundo momento do nosso culto a Deus, onde a gente vai estar, de uma maneira agora um pouco mais aprofundada, conversando a respeito dessa revelação do Senhor, tá? Tivemos um primeiro momento que era devocional, um segundo momento agora ele já é, né, mais reflexivo, né? E o terceiro momento que ainda vamos ter, aquele terceiro momento vai nos levar para algo mais aprofundado, que é mais teológico, não é, para conhecermos melhor a respeito dessa revelação. Então, nós temos aqui, para começar esse segundo momento, nós vamos falar sobre bem-aventuranças. E nós vamos estar falando sobre uma terceira lista, né, de bem-aventuranças. A gente precisa compreender um pouco, não é, agora essa terceira lista. A primeira lista foi aquela de Mateus capítulo 5, não é, mencionada por Jesus. A segunda lista que nós vimos é a que Paulo menciona a respeito de obras, fruto do Espírito, tá? Então, a gente já conversou sobre aquele fruto do Espírito. E nessa terceira lista, nós temos o contrário, não é, do que nós vimos lá do fruto do Espírito, que são as obras da carne. Ora, obras da carne vai nos levar a ser bem-aventurados? Não, aí agora é o contrário. Quando o Espírito de Deus vai nos tirando, vai tirando de nós essa obra da carne, não é? Quanto menos a gente vai vivendo isso, mais bem-aventurado a gente vai sendo. Percebeu, então, como é que vai funcionar essa lista? Então, a carne está aqui sob o domínio do pecado. Quanto mais eu vou me livrando desse domínio, quanto menos eu vou praticando, não é, essa obra da carne, mais bem-aventurado eu fico, tá? Para viver essa bem-aventurança e, em consequência disso, mais luz e sal eu serei para o mundo. Então, é nesse sentido que as obras da carne vai produzir bem-aventurança. Quanto menos nós vivemos essas obras da carne, mais bem-aventurado nós somos. Entendeu? Então, essa terceira lista, ela inverte, não é, a situação. O Espírito nos livra dessas obras da carne e isso vai fazendo a gente ser bem-aventurado e, em consequência, sendo melhores luz e sal para este mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Dentro do texto, não é, que é Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo menciona então muitas, não todas, mas muitas das características que ele classifica, que é classificada como obras da carne, tá? Resultado, vamos falar assim, já que a gente falou de resultado da presença do Espírito, nós temos agora o resultado da ausência do Espírito na vida de uma pessoa, tá? Então vamos ver aqui, Gálatas 5, 19 a 21. A primeira aqui, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza sexual, libertinagem sexual, embriaguez, orgias, idolatria, feitiçaria, ira, ódio, egoísmo, ciúmes, inveja, dissensões, discórdia, facções, tá? Essas são as que Paulo menciona, mas que na verdade essa lista vai muito além, é muita coisa, não é, que é obra da carne, tá? Então vamos falar aqui primeiro sobre a falta de disciplina. A falta de disciplina é uma característica da obra da carne, tá? Ela aqui menciona na lista de Paulo, são mencionados 1, 2, 3, 4, 5 características que ocorrem conosco quando o Espírito não está guiando a nossa vida. Então, a primeira é imoralidade sexual. É o desrespeito à moralidade coletiva. Essa é a ideia. Ou seja, no coletivo, há a ideia de que uma determinada ação é imoral. Ok? Então, todo mundo concorda com isso. É imoral.
toda vez que, na questão sexual, é o que Paulo está preocupado aqui. Então, se eu pratico isso, né, e eu firo essa moralidade daquele lugar, daquela comunidade, daquela sociedade, se eu me escandalizo com isso, então isso se torna uma imoralidade sexual. Entendeu qual é o sentido? Então, é natural que uma pessoa sem o espírito promova imoralidades sexuais, porque ele não tem compromisso com aquele coletivo. Então, até o que ele mesmo condena, ele mesmo acha que está errado, né? Fazendo parte daquela coletividade, mas ele a si mesmo ainda pratica. Tá ok? Então, esse é o sentido de imoralidade sexual. É interessante nisso que pode até ser legal. Legal no sentido de que a lei até protege, mas é imoral. Tá? Vamos citar aqui só um exemplo dessa questão de imoralidade. Algum tempo atrás não havia leis, né, que condenasse aquela pessoa que abuse de crianças. Tá? Não havia leis, né? E isso era muito comum acontecer. Então, não havia leis que hoje existe. Então, antigamente era legal, porque não havia leis, mas era imoral. E todo mundo discordava daquilo. Tanto era que fazia-se escondido, ninguém fazia publicamente. Entendeu? Então é nesse sentido. Uma pessoa sem a direção do Espírito, ela tem inclinação a fazer, não é? A praticar essas imoralidades sexuais, não é? Aí no sentido coletivo. Ferir o coletivo com essa prática. A segunda que tem aqui é a impureza sexual. A impureza sexual, aparentemente, é a mesma coisa. E até no texto bíblico, está dentro do mesmo sentido. Mas quando se fala de impureza, agora a gente pode classificar não como sendo uma imoralidade coletiva, mas agora aliás, não é que fira a moralidade coletiva, mas a gente pode trabalhar como ferindo a moralidade da vítima. Tá? Então, agora não é a preocupação. Então, a sociedade pode até concordar, tá certo? Pode até concordar, mas se a vítima ela é contrária, ela não aceita, aquilo é uma coisa, né, que ela não concorda, então isso se torna um desrespeito à moralidade dela. Isso seria uma imoralidade, uma impureza sexual. Tá? Isso é ponto final? Claro que não. Né? Veja só, como eu disse, tanto imoralidade sexual quanto impureza sexual e libertinagem, lá no texto bíblico termina sendo a mesma coisa, ou basicamente, a não ser que naquela época, né, eles viam algumas diferenças que hoje a gente não consegue perceber. Tá bom? Até porque naquela época o que funcionava era a lei romana, e os romanos tinham leis muito interessantes, né? Que serve até hoje para as nossas leis. A gente segue muito aquilo que os romanos tinham, né? Então, pode ser que naquela época havia diferença dentro da legislação, mas que hoje a gente não consegue perceber. Porém, tem a ideia de que seja a mesma coisa, né, na palavra bíblica. A libertinagem sexual, né, a gente pode falar aí como sendo uma promiscuidade sexual. É quando, veja só, a diferença, né? A imoralidade sexual a gente aponta para o coletivo. A gente vai contra a moralidade do coletivo. A impureza sexual a gente vai contra a moralidade da vítima. E a libertinagem sexual, aí tem a ver comigo. É uma promiscuidade minha. Entendeu? Uma irresponsabilidade minha. Eu sou assim, libertino, eu sou exagerado, eu não tenho controles, né, a respeito dessa situação. Tá? E então tem a ver com o indivíduo que pratica. É a libertinagem sexual.
A outra falta de disciplina que a obra da carne promove no indivíduo é a embriaguez. A embriaguez é uma indisciplina quanto à bebida. Naquela época, até os cristãos bebiam. Depois é que passaram a dizer que não podiam beber, não é? Inclusive, quem nos evangelizou no Brasil, né, os americanos, né, eles não, olha, vocês não podem beber, isso é pecado. Mas lá eles bebiam. Lá na terra deles, bebiam, né? Bebiam de tudo. Na Europa, os cristãos bebem tranquilamente cerveja, essas coisas todas, e não é escândalo. Ao mesmo tempo, tem países na Europa que quando os cristãos lá sabem que nós bebemos Coca-Cola, eles se escandalizam também. Então veja que tem muito a ver com, né, o local, a cultura local, os preconceitos que nós mesmos criamos, né? Porque a gente vai falar mal dos outros que bebem, né? Então a gente fica sem poder beber, porque a gente já disse para eles que é pecado, que é errado, que é não sei o que e tal. Mas Jesus foi chamado de beberrão. Jesus bebia, né? Agora, tudo dentro de limites, né? Aí é que entra a indisciplina. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele é disciplinado. Aquele que não é guiado pelo Espírito, esse é indisciplinado. Apesar que existe muita gente que não é guiado pelo Espírito, aparentemente, né? E é disciplinado naquilo que faz em relação à bebida. Agora também não tem necessidade de beber, né? É uma coisa também desnecessária para que a pessoa fique experimentando se eu posso ou não, se, entendeu? Não tem necessidade. Agora, a Bíblia também ensina o seguinte: se você come alguma coisa, né, e não gera escândalo, então pode comer. Agora, se você sabe que vai gerar escândalo, então deixe de comer. Não por causa da comida e nem por causa de Deus, mas por causa das pessoas que vão se escandalizar com aquilo que você come, com aquilo que você bebe. Aí é um bom motivo para você. Então eu não vou beber porque é pecado, eu não vou beber porque vai gerar um mau testemunho no coração de muita gente, não é por aí, tá? Embriaguez, né? E o outro são orgias, é uma indisciplina para excessos de prazeres, não é? Tudo que me dá prazer, então eu quero fazer isso com exagero, eu não tenho controle, eu sou indisciplinado, o importante é ter prazer, então isso é próprio de uma pessoa que é dirigido pela carne, tá? Que vive essa obra da carne, essa indisciplina, tá bom? Então isso a gente fica aqui, na próxima oportunidade a gente vai conversar sobre a falta de conversão, né, na vida dessas pessoas e o que é que produz, e por certo a gente vai ver ainda mais como somos bem-aventurados, porque o Espírito tem nos tirado, né, do domínio dessas obras da carne, tá bom? Vamos ver aqui mais. Verdadeiro culto a Deus. Essa preocupação de falarmos sobre o verdadeiro culto a Deus é para que a gente não fique repetindo os generais de Hitler, né? Aqueles que domingo cultuavam como ninguém. Eram dedicadíssimos, eram pessoas que cantavam maravilhosamente bem nos cultos, eram pessoas que pregavam, né? Eram pessoas, enfim, verdadeiros cristãos. Mas na segunda-feira eles botavam o cap, vestiam uma farda e iam matar pessoas. E iam assinar a morte de pessoas. E com a maior tranquilidade. Quando chegava novamente no domingo, aí eles lá de novo cultuando ao Senhor Deus. E não somente eles, viu? Mas os cristãos na Alemanha, né? A grande maioria, não todos, viu? Havia muitos cristãos que sabiam o que estava... sabiam não, porque todos sabiam, mas não concordavam com aquilo que a maioria dos cristãos lá na Alemanha estavam aplaudindo, que eram as ações de Hitler, né? Mas muitos cristãos, né, chegavam, sabiam que estavam sendo mortos os judeus, sabiam como estavam sendo mortos, sabiam da perseguição e concordavam. Não, é para isso mesmo. Eles têm que ser condenados, eles têm que morrer. Cristãos, em nome de Jesus, fazendo isso. Aí chegava no domingo, vamos cultuar. Aí falava aquele mesmo blá 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 do domingo anterior.
cantavam aqueles mesmos hinos do domingo anterior, para quando chegar na segunda-feira, irem de novo para as praças públicas defender aquela bandidagem que Hitler e o time dele fazia. Os cristãos iam lá aplaudir, né? Chamar Hitler de o homem enviado de Deus. Então, para a gente não cair nessa mesma coisa, a gente então lembra o que é o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus é amar as pessoas. Não é blá, 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 não. Ah, Deus, eu te amo. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Isso aí não diz nada. Inclusive, a Bíblia diz que não há quem entenda. Por nós mesmos, não há quem entenda Deus. Não há quem busque a Deus. Não há quem seja justo. Então, aquele blá, 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 aquela conversa fiada. Já viu aquelas pessoas elogiando você, mas por trás falam, agem contra você, fazem coisas contra você? Já viu isso? Pois isso acontece. E quando a pessoa sabe, olha, ele está aqui me elogiando desse jeito, mas no instante vai falar mal de mim. A gente sente até certa angústia no coração. Aí é o que a gente faz com Deus. Claro que ele não vai fazer angústia, porque Deus ama a gente, mesmo com todas essas pataquadas que a gente faz, usando o nome dele. Entende? Então, para a gente não cair no mesmo coisa de, a gente vai então relembrando qual é o verdadeiro culto a Deus. E hoje a gente lembra que o verdadeiro culto a Deus é apoio aos carentes, aos pobres. Quer realmente agradar o coração de Deus? Apoie tudo que seja favorável aos pobres. Tudo que seja favorável àquele pessoal lá no fundo dos carros de lixo buscando comida. Tudo que apoie aquilo. Aplauda. Homenagear ações sociais pelo pobre. Tem muita coisa acontecendo e precisa, no mínimo, que a gente divulgue, que a gente homenageie, que a gente lembre. Porque se você faz isso com um, você termina incentivando outros. Entende? Esse é o verdadeiro culto a Deus. É o amor, é o cuidado com o outro. Aquele blá, blá, blá lá é só uma coisa, né? Conversa fiada. Aquilo não leva a nada, não faz diferença. O que faz a diferença é o culto da segunda-feira até o sábado. Esse faz diferença. É esse culto de segunda a sábado que vai dar significado àquela baboseira que muitas vezes a gente repete no domingo. Tá? É o de segunda a sábado que faz a diferença. Esse é o verdadeiro culto ao Senhor. Ok, deixa eu ver mais aqui. Nessa sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo seria melhor sem religião? A pergunta que eu faço como cristão é: o mundo teria mais paz sem cristianismo? Essa é a pergunta que nos interessa. Porque se eu quero ser luz e sal neste mundo, essa é a pergunta que eu preciso fazer, tá? Então, o texto que nós estamos analisando, ele diz hoje o seguinte, veja só. A campanha do grupo, aqui é um outro exemplo de guerra, não é? De guerra e de perseguição e de matança em nome da religião, tá? A campanha do grupo autodenominado Estado Islâmico, por exemplo, criou uma violência generalizada que sacrificou milhares de inocentes de todas e de nenhuma fé em muitas partes do mundo. O Estado Islâmico pratica uma versão extrema do Islã e não pensa duas vezes antes de derramar sangue para lograr seus objetivos. Olha, lembrando que o Islã tem, não é, dá margem para esses exageros, mas o cristianismo, a nossa Bíblia também dá. Tá? Foi Deus que, segundo Moisés, no entendimento de Moisés, orientou Moisés que para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus,
e levar Deus, para Deus fazer o que Deus prometeu, era necessário entrar em Canaã e fazer coisas piores do que o Estado Islâmico faz. Está lá no texto bíblico. Entendeu? Então não vamos criticar o Islã esquecendo do nosso quintal. O nosso quintal é um pouco pior. Ah, mas nós não temos pessoas tão extremistas a ponto de sair por aí soltando bomba. Nós não temos porque as leis dos nossos países não permitem. Mas se as leis permitissem, né, de alguma forma, a gente faria até coisa pior. A gente que eu digo é muitos que estão entre nós, né? Temos muito anticristos entre nós, muitos. João diz isso, não é? A carta de João diz exatamente assim, muitos anticristos entre nós. Então vamos ver aqui. Sua causa, a causa daquela guerra do Estado Islâmico, sua causa imediata é a invasão do Iraque, liderado pelos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, não é, em nome de Deus e em nome da paz no mundo e para angariar petróleo dos outros, né, os Estados Unidos têm provocado muita guerra e vendido armas. Ele também ganha quando provoca as guerras, né? Então ele é um veneno. É aquela coisa que ele fez lá no Japão. Para acabar a guerra, a gente joga uma bomba lá. É assim que essa é a maneira cristã deles resolverem as guerras. É o que eles estão fazendo lá com a Rússia e a Ucrânia agora. Entendeu? Pensa que eles estão ajudando? Não, eles vão lucrar muito com isso. A Ucrânia tem petróleo. Na África, eles não estão nem aí. Na África não tem petróleo, pelo menos não descobriram ainda, né? Então lá eles podem se matar, eles não estão nem, estão nem aí. Pode se matar lá na África. Agora, da Ucrânia não, porque lá tem muito petróleo. A gente vai proteger, né? A gente vai facilitar a vida dele, não pode ter guerra. Em nome de Jesus, viu? Isso. Vamos ver lá. Então, Estados Unidos, durante o qual o seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, foi preso. Né? Os Estados Unidos prendeu, né, esse líder deles. Ao mesmo tempo, havia uma luta de poder em Bagdá entre duas facções do Islã, o governo dirigido por xiitas e os sunitas, né? Privados de representação. Estes últimos se uniram a insurgentes anti-governo, né? O Estado Islâmico aproveitou a situação e ganhou território na Síria e no Iraque. Sinal dando direções para chegar a um dos bastiões do autodenominado Estado Islâmico. Com essa situação política de fundo, podemos responsabilizar, é uma pergunta, tá? Diante desse pano de fundo, podemos responsabilizar somente a religião por este conflito violento? Né? Então ele quer mostrar que no fundo, o que leva àquelas guerras do Estado Islâmico não é exatamente a religião. A religião é um meio para eles conquistarem o que eles querem. Na verdade, há todo um ódio, toda uma raiva, toda uma situação que faz isso acontecer. Como a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, então a primeira hipótese que a gente tem que levar em conta é que o motivo desta guerra e de todas as guerras é realmente o amor ao dinheiro. É aí que entra, né, o grande pacificador do mundo, que é os Estados Unidos, né? Onde tem grana, ele se preocupa com a paz daquele lugar, a paz para facilitar, né, o trabalho comercial dele. Agora, onde não tem petróleo, não, ele não está interessado, nem se preocupa, não.
né? Nem ele, nem a ONU. Tá? Porque ele termina dirigindo, fazendo a ONU fazer o que eles querem, né? Então, também a Europa, né? Também tudo cristão, viu? Tudo cristão, né? Ninguém está preocupado realmente com a paz, está preocupado é com o petróleo que está por aí, que precisa ser usufruído, né? Então, essa é a situação do cristianismo no mundo, tá bom? Isso é o cristianismo nesse mundo, né? Só se preocupa da paz se tiver petróleo. Esse é o cristianismo que a gente oferece ao mundo. Muito bem. Então, esse é o comentário desse artigo. Na sequência, a gente vai falar sobre o que deveria nos incomodar agora aqui no Brasil, né? Já falamos ontem no mundo o que é que deveria nos incomodar e agora a gente lembra o que deveria nos incomodar aqui no Brasil. Preconceitos e intolerâncias contra as religiões africanas. Isso deveria nos incomodar, tá? Isso deveria nos incomodar. Olha, isso é tão sério. A gente sabe, né? Não é isso que eu queria, é isso que eu queria mostrar? Né? A gente sabe que no Rio de Janeiro, que é o estado mais, entre aspas, viu? Mais evangelizado do Brasil, o Rio de Janeiro, lá eles têm milícias evangélicas e traficantes evangélicos. E esses dois grupos fazem parte de grupos que atuam contra toda manifestação, tudo aquilo que seja religião africana. Declaro que aquilo é do diabo. Nós temos a facilidade enorme de julgar os outros, de condenar. A gente age como diabo, criticando os outros, dizendo que são diabos, né? Então, aquilo é do diabo. Então, vamos trabalhar contra isso. A gente invade, a gente aplaude, a gente até ora para que isso aconteça. Entendeu? Então, o cristianismo intolerante é o cristianismo que a gente tem oferecido ao mundo, né? O cristianismo intolerante. Aqui diz assim: todo o joio e muito trigo imaturo, movidos por ensinos históricos e tendências carnais de preconceitos, prepotências e carências sectárias, tem nos levado a julgar, condenar e perseguir a religiosidade africana e outras dentro e fora do próprio cristianismo. Se Jesus não foi assim com o judaísmo e outras do seu tempo, por que agimos assim? Ou encontramos motivos em Jesus para fazer isso? Entende? Então, mas é julgamentos que você está fazendo. E se não for? Mas eles falam lá de entidades, não sei o quê, papapá. Moisés também teve suas interpretações erradas sobre a revelação de Deus e nem por isso Deus jogou Moisés fora. Deus foi trabalhando, melhorando os entendimentos de Moisés, a ponto de hoje crermos no que cremos. Entendeu? Então não temos esse papel de julgar. O nosso papel é ser luz e sal na vida deles. Quem vai convencê-los, né, de pecado, como faz com a gente? Quem vai convencê-los de pecado, justiça e juízo não é a nossa agressividade, não é a nossa luta, não é a nossa perseguição, não é o nosso preconceito, não é a nossa intolerância. Quem faz isso, se precisa fazer isso, é o Espírito de Deus. E eu não sou o Espírito de Deus, você também não é. Então, o nosso papel é ser bênção na vida deles. Crendo. O negócio é que a gente não crê no Espírito Santo, entendeu? Então, o que é que a gente faz? A gente toma o lugar do Espírito Santo, já que ele não está fazendo a obra dele. Né? Se eu creio que o Espírito convence, então, em vez de eu ficar fazendo briga com pessoas de outras religiões, eu vou amar essas pessoas. Eu posso não concordar com o que ela faz, entendeu? Mas eu vou amar essas pessoas.
Eu vou protegê-las. Elas têm o direito de serem diferentes. Isso é cristianismo, né? Mas isso deveria nos incomodar, tá? Essa nossa intolerância, né? E usando o nome de Jesus, né? Usando o nome do Senhor Jesus para essa prática tão diabólica, né? Dentro do cristianismo, tá bom? Outro. E aí, bom, então a gente encerra aqui o segundo momento do nosso culto, né? Esse segundo momento, e daqui a pouco a gente volta para o terceiro momento. Deixa eu botar aqui uma musiquinha, né, para encerramento dele, e a gente volta no instante.